Primeiro, meu boa noite aos participantes da roda, começando aqui à minha direita por Jefferson Bittencourt, Head de Macroeconomia da ASA Investments. Jefferson, obrigado pela disposição de vir aqui pelo convite conosco. Thaís, querida, ganhando a respiração de volta, pode correr. É logo ali, né? Do outro ladozinho do estúdio. Tomar uma aguinha, tô pronta. Daniel Hittner, boa noite para você em Brasília. Caio comigo aqui à esquerda, aqui na bancada. Boa noite, Caio. Vamos ao nosso primeiro assunto. As críticas do presidente Lula ao presidente do Banco Central e a atual taxa de juros, essas críticas trouxeram um pouco mais de incertezas e impulsionaram o valor do dólar, que fechou com a maior cotação desde o início do Lula 3. A reportagem é de Gabriela Prado. O receio dos investidores com a decisão do Copom fez a moeda americana ganhar força no fim do pregão e fechar o dia em alta de 0,2%. A aposta no mercado de renda fixa é pela manutenção da Selic em 10,5% ao ano. Porém, mais do que a decisão em si, a expectativa é sobre como vão ser os votos dos 9 integrantes do Copom. Se a diretoria ficar novamente dividida, como na reunião de maio, vai alimentar receio com a ingerência na condução da política monetária e uma maior tolerância com a inflação na próxima gestão que vai assumir em 2025. Em entrevista à Rádio CBN, Lula ainda evitou comentar quem indicaria para suceder Roberto Campos Neto, mas disse que o escolhido será guiado pelo compromisso com 2 metas, de inflação e de crescimento. Vai ter uma pessoa madura, calejada, responsável, alguém que tenha respeito pelo cargo que exerce, que tenha respeito, e alguém que nos submeta a pressões de mercado. Alguém que faça aquilo que for de interesse dos 203 milhões de brasileiros. O governo e o PT retomaram a ofensiva contra os juros às vésperas da decisão do Copom. Além de Lula, integrantes da Fazenda e também o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, criticaram o atual patamar da Selic. Já no Congresso Nacional, a bancada do PT pediu a convocação de Campos Neto na Comissão Mista de Orçamento. A justificativa dos petistas é que há possíveis conflitos de interesse na atuação do presidente do Banco Central. Lula sugeriu que Campos Neto tem pretensões político-eleitorais e citou o jantar oferecido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em homenagem ao chefe da autoridade monetária. Mas não é que ele encontrou com o Tarcísio numa festa. A festa foi do Tarcísio para ele. Foi uma homenagem que o governo de São Paulo fez para ele. Certamente porque o governador de São Paulo está achando maravilhoso a taxa de juros de 11,25 ou de 10,50. Realmente está achando maravilhoso. Então, quando ele se autolança a um cargo, eu fico imaginando, sabe, nós vamos repetir o Moro? Sobre a questão fiscal, Lula foi questionado se poderia adotar medidas drásticas, como a desvinculação da Previdência da política de valorização do salário mínimo ou mexer no sistema de pensão dos militares. E disse que não descarta nenhuma possibilidade. Nada é descartável. Eu sou um político muito pragmático. Na hora que as pessoas me mostrarem as provas contundentes de as coisas estão equivocadas ou estão erradas, a gente vai mudar. Jefferson, quando nós, a imprensa profissional, nos dedicamos a trazer para o público em detalhe e grande extensão o que o principal mandatário do país diz, a gente parte do seguinte raciocínio editorial clássico na imprensa profissional. O que ele diz tem consequências. Essas consequências afetam a vida de milhões de pessoas. Então, a partir do que o Lula disse isso, ou do que ele disse hoje, você consegue imaginar para que lado vai a política monetária e fiscal? Boa noite, William, boa noite a todos. A primeira coisa a primeira consequência da entrevista do presidente para a política monetária foi botar tempero num Copom que estava começando a ficar mais previsível. Assim, acho que estava assim, caminhando depois do sinal ruim que foi transmitido pelo dissenso no último Copom, porque não foi um dissenso qualquer, né? Assim, foi um dissenso onde a gente faz uma combinação fatorial de 5-4-4 e aconteceu um evento que justamente os 4 indicados pelo presidente Lula votaram por uma queda maior. Então foi um dissenso que o corte de juros, a divergência sobre o corte de juros não era tão grave sobre a composição não era tão grave quanto a composição dos 2 grupos, como eles votaram. Então, um grupo que foi indicado no novo governo corta
propõe cortar mais e um grupo indicado pelo governo antigo propõe cortar menos. O ruído foi tão grande que entre o Copom anterior e o próximo, houve uma convergência das falas dos dois grupos. Então, assim, o mercado estava caminhando calmamente para entender. Vai ter uma unanimidade pela manutenção, porque o ruído de comunicação do último Copom foi muito grande e todos os diretores entenderam, coincidência ou não, que os votos, aquela combinação de votos, passou uma mensagem muito ruim. O presidente vem um dia antes do Copom e dá os recados duros que deu. Colocou alguma pimenta no Copom de amanhã, sinalizando assim, quem está cotado para assumir a presidência vai conseguir votar junto com o grupo que está sendo criticado? Aumentam as chances de um dissenso? Enfim, se o presidente entende que o futuro presidente do Banco Central não pode ser altamente influenciado pelo mercado, a autonomia do Banco Central, que foi votada recentemente, também diria que o futuro presidente do Banco Central não deveria ser muito influenciado pelo governo. Os agentes econômicos provavelmente resumiram isso na seguinte frase: política monetária de acordo com os primados da política. Thaís? William, esse ponto que o Jefferson traz, que é uma preocupação sobre um novo dissenso no Comitê de Política Monetária, seria o reforço, né? A gente ainda está no campo da especulação, né, Jefferson? Nós vamos ter que aguardar depois das 6h30 da tarde de amanhã para saber a decisão do BC, mas independentemente, se amanhã eles conseguirem manter a unanimidade, isso não significa que a pressão vai diminuir. O que está contratado desde já é que a pressão sobre o Banco Central e sobre a figura do Roberto Campos Neto como inimigo do governo, ela vai aumentar. O Roberto ter ido ao jantar do Tarcísio, sabendo da diferença, da ligação do Tarcísio, ele fez uma aposta de risco. Porque se ele passou esse tempo todo defendendo a institucionalidade, voltou a falar com o presidente Lula, talvez ele tivesse que esperar mais 6 meses, né? 6, 7 meses para reforçar e proteger o Banco Central, porque a figura dele se mistura com o Banco Central. Então, o que eu estou querendo dizer a pressão não vai acabar amanhã ou não vai explodir amanhã com a decisão do Copom. Ela vai se manter para os próximos meses e isso significa mais volatilidade, mais perda de valor. Então, mas eu acho que para nós, em respeito ao nosso público, a questão continua de pé, Thaís. Eu passo ela imediatamente para o Daniel e para o Caio, que é a seguinte: o que o Lula vai querer em termos de política monetária, independentemente dos erros que Roberto Campos Neto tenha cometido ou volte a cometer, independentemente dele ser o alvo preferencial do Lula, o que as palavras do Lula hoje dizem do que ele pretende fazer em termos de política monetária? Se é possível a gente ensaiar essa resposta, Daniel? Olha, William, eu vejo a entrevista de hoje e todas as declarações do Lula como um episódio relativamente previsível, ou até bastante previsível, vamos combinar. Da mesma forma que, vamos voltar lá para o primeiro semestre de 2023, havia uma cobrança e uma pressão pública que às vezes resultava no oposto do que o PT, o governo, o Palácio do Planalto, o Lula queriam, que era acelerar a redução da taxa de juros, mas havia no primeiro semestre de 2023, por causa da demora do Banco Central em iniciar o ciclo de redução, havia essa cobrança. Ora, o Banco Central começou essa redução ali no início do segundo semestre de 2023 e uma hora ia parar. Está parando num patamar que naquela época, acho que ninguém imaginava, o Jefferson está aí, pode dizer, acho que ninguém imaginava naquela época que pararia em 10,5. Parou por N circunstâncias, por motivos externos, que tem a ver com o ritmo ali do Fed nos Estados Unidos, parou por sinalizações muito ambivalentes da política fiscal. Agora, é óbvio que nesse contexto, Roberto Campos volta a ser alçado por Lula como o grande inimigo do povo, né? Roberto Campos, que
vestiu a camisa da seleção brasileira novamente ao ir no Palácio dos Bandeirantes, ao ir para São Paulo, se encontrar com o Tarcísio e dar margem para esse tipo de interpretação. Era prato cheio para o Lula e para o PT ou para o resto do governo. Agora, isso tudo coloca os diretores do Banco Central já indicados por este governo, principalmente Gabriel Galípolo, numa posição muito indesejável. Porque, ora, se eles votam numa unanimidade amanhã e optam por manter a taxa em 10,5%, como está hoje, eles estão achando tudo maravilhoso, como o governador Tarcísio, estão achando maravilhosa a taxa de juros, é isso? Ou será que, se eles tomarem uma atitude diferente, não vão ser vistos pelo mercado como subservientes ao desejo do mandatário no Palácio do Planalto? Toda a situação é muito ruim. Vamos ver esse ponto que me parece que é essencialmente político, Daniel. A gente, todo mundo que mexe com política, você também, lembra de uma frase famosíssima, pronunciada no século XIX na França, logo depois lá da Revolução e do período napoleônico, de alguém que na época era considerado um dos maiores patifes que já se inventou em termos de política, Talleyrand. E ele dizia, dos que ocupavam então o poder, não aprenderam nada e não esqueceram nada. A gente sabe no que dá quando o juro é na marra, mandado para baixo. A gente viu o que aconteceu com a Dilma quando ela fez isso. O Lula está disposto a isso? William, acho que o grande sinal de hoje, a gente olhar menos a gestão Roberto Campos Neto, que tem mais 6 meses de vida, vamos dizer assim, e projetar como que seria isso. A gestão, né, Lula, Galípolo, talvez, se for ele presidente, ou os outros cotados. Eu anteveria que não haveria muitas pressões públicas, mas se o Lula colocar de fato o Galípolo, hoje a gente tentou, estava com a Thaís até na redação, tentar pegar essa temperatura e sim, há uma aposta muito grande na equipe econômica, no Palácio do Planalto, de que será o Gabriel Galípolo. Essa operação toda que a gente está vendo de público vai ser feita a portas fechadas, vai ser mas feita o Lula é dono da política monetária, é isso que você está dizendo? Assim, a decisão final não é, mas a pressão virá. Claro que se for o Galípolo ou se for um outro indicado dele, vai ter mandato, né? Para tirar é muito difícil, vai ser uma indicação, tem que passar pelo Senado. Mas o que a gente viu de público aqui vai estar no privado. Aí levanta um outro problema, Jefferson, que é o seguinte. Quando a gente vê a trajetória, né, das decisões do Banco Central, desde que ele começou a trazer para baixo a Selic, e como o Daniel vinha falando, para em determinado momento. As razões para essa parada, na sua avaliação como economista, elas procedem do ponto de vista técnico, entre aspas? Ou tem razão o Lula quando diz, como disse hoje, que as decisões são meramente políticas para prejudicar ele? Não, tem muito fundamento. Até ali naquela decisão anterior, como eu disse, o dissenso entre meio ou 25 tinha argumento técnico ainda para os dois lados, estava muito claro que tinha que começar repensar a trajetória que estava contratada, né, o chamado Forward Guidance. Mas a questão houve uma mudança no cenário internacional que levou vários bancos centrais do mundo a repensar a trajetória da sua política monetária e a vir com discursos mais duros, mais preocupados com a inflação, mais hawks, como costumam dizer o pessoal no mercado financeiro. Então, assim, o contexto mudou completamente. E aí, assim, falando um pouco até de outra parte, muita gente no governo não entende por que a mudança da meta causou uma reação tão grande do mercado. Da meta fiscal. E foi a mudança da meta junto com a mudança do cenário externo. Então, esse mesmo cenário externo que, se fosse um cenário benevolente, talvez fosse leniente com a meta, foi o cenário externo que ajudou a mudar a visão do Banco Central e deu o embasamento para a redução do ritmo de corte da taxa de juros. E o cenário internacional não continua sustentando essa situação mais desconfortáveis para os bancos centrais continuarem cortando a taxa de juros.